Mas só fazendo uma correção aqui, eu estava assistindo o vídeo que eu falei que os assassinos, os criminosos de alta perigosidade que foram personagens, foram pessoas que cometeram crimes terríveis como esse foi um crime que ele cometeu de ter derrubado aquele avião. Ele derrubou o avião caiu matando ele. As obras dessas pessoas não estão no livro da vida, como eu falei, não. Essas obras são obras mortas, né? Obras mortas, elas estão no livro de Deus, no livro das obras. Se abriram-se os livros da vida, e aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, está escrito no livro de Apocalipse, se abriram-se livros, vários livros lá, um é o da vida, e Deus mandou o anjo dele procurar o nome dos habitantes da terra, e aí não achou o nome do fulano lá no livro da vida. Ele vai experimentar a segunda morte. Ele não foi achado, ou seja, ele ouviu falar de Jesus, algum missionário, algum irmão em Cristo, um pastor, uma missionária, uma irmã, enfim, alguém falou, evangelizou ele, mas ele é incrédulo. A Bíblia diz e fala que ficarão fora do reino de Deus. A Bíblia dá a lista para nós, que são os abomináveis, os assassinos, os feiticeiros, os macumbeiros. A Bíblia é que mostra para nós. Os mentirosos, aquele que ama e pratica a mentira. Os idólatras vão ficar do lado de fora. Não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar no reino de Deus. O incrédulo, a pessoa que ouve falar de Jesus, até lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia por curiosidade, etc. Mas ele não acredita, é um direito que ele tem. É o livre-arbítrio que Deus deu para os mortais da terra. Ele tem o livre-arbítrio de ele crer em Jesus, como ele não crê. Aí é ele, Deus, ele vai prestar conta no dia do juízo. Não creio, eu não acredito nisso aí que está escrito na Bíblia. É ele, Deus. Vai estar lá registrado no livro as obras dele. As obras dele. Tudo. É o livro das obras mortas. E também os atos dos filhos de Deus vai estar tudo escrito no livro da vida. Aí vai estar o fulano, tal dia, tal hora, doou um rancho, ele visitou ele ajudou um acidentado, uma pessoa que estava um mendigo, uma criança abandonada. Ele fez uma obra que agradou o coração de Deus. Agradou o coração de Deus. Ele repartiu o pão dele, ele repartiu o dinheiro que ele tinha. Quando Jesus pregava o evangelho na terra, quando Jesus pregava a palavra de Deus na terra, ele pedia para os ricos vender as propriedades que eles tinham e dividir o dinheiro com os pobres. Teve um jovem rico, que Jesus disse, olha, vende tudo que tu tens e reparte o dinheiro com os pobres, aí tu vem, me segue, tu vai ter um tesouro no céu. Um tesouro lá no céu. Quando tu morrer, terminar os teus dias na terra, tu partir para a eternidade, tu vai ter um tesouro guardado no céu. Foi o que Jesus falou para ele. É isso que Jesus fala para nós. Quando nós doamos alguma coisa para alguém, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Não estamos fazendo para aquela pessoa. Nós estamos fazendo porque Deus manda nós fazer. Não que a obra vai nos salvar. A obra não salva ninguém. Mas ela vai ter recompensa, ela vai ter galardão da parte de Deus. Tanto a obra boa como a obra mal. A obra mal, que é o assassinato, é enganar o próximo, é tirar o dinheiro do próximo, é furtar, enfim, é prejudicar o próximo,
ter raiva do próximo, ter inveja do próximo, falar mal do próximo, etc. Essas são as obras da carne, que a Bíblia diz, são as obras. Falar mal da pessoa, guardar ódio. Por isso que nós não devemos guardar ódio de ninguém, sempre perdoar aquela pessoa, perdoar aquela criatura, porque a Bíblia manda nós sempre perdoarmos uns aos outros e não guardar ódio de ninguém. Então, as obras dos justos vão ter galardões. Tudo que a pessoa faz, ela vai ter galardão da parte de Deus. Amém? E as obras dos malignos, dos injustos, também vai ter a recompensa dada por Deus. Deus vai recompensar os assassinos, os feiticeiros, os mentirosos, vai recompensar com o quê? Com a segunda morte. Não é uma recompensa boa, é aquilo que ele merece, pelo ele ter morado na terra, ele não deu glória a Deus. A Bíblia diz que os perversos, a Bíblia diz, não é eu, que os perversos, eles fazem mal para o próximo, ele engana o próximo, ele não respeita o próximo, ele não respeita as leis, ele zomba do próximo, ele ridiculariza o próximo, tá entendendo? Ao ponto até ele chegar a planejar matar o próximo, tirar a vida do próximo, que é o pecado, que essa terra está cheia desse pecado. Essa terra aqui, esse planeta está cheio desse pecado, porque todo dia se mata pessoas aqui na terra. Todo santo dia. A terra está contaminada diante de Deus. Está contaminada diante de Deus. Porque o pecado de você tirar a vida do próximo, é um pecado terrível diante de Deus. Nem por pensamento. Nem por pensamento nós podemos desejar a morte do próximo. Quando a gente pensa que aquela pessoa deveria morrer, não existir, nós estamos cometendo um pecado muito grande diante de Deus. Eu não queria que aquela pessoa existisse. Eu queria que aquela pessoa morresse, porque ela é tão ruim, porque ela é tão isso, porque ela é tão aquilo, não vou. É um pecado terrível, terrível, terrível. Deve-se confessar diante de Deus e pedir misericórdia. E é um pecado que está o marido e a mulher, por exemplo. Quando a mulher decide se divorciar do marido, e o marido não aceita, não se conforma, ele não aceita a separação, vai lá e mata a mulher. Terrível, isso é um pecado terrível, terrível. É um pecado tão que a gente está vendo. Então, essas obras essas obras de feitiçaria, obra de feitiçaria, fazer trabalhos para que o demônio vai lá e destrua, porque existem os anjos do diabo. Os anjos do diabo, eles fazem só o mal para as pessoas, eles não fazem o bem. Existe o diabo, ele só faz o mal. E aí faz um trabalho para o demônio, para atrapalhar a vida daquele crente, daquela crente, daquele etc. Mas Jesus disse, Jesus falou, o crente tem autoridade, a mulher de Deus, o homem tem autoridade sobre os demônios. Em nome de Jesus, com muita fé em Jesus, a gente expulsa aquele mal. E a gente tem que orar, pedir de Deus qual é o discernimento, se aquele mal é um mal que surgiu ali, uma doença, uma briga, existe a presença do mal ali. Nós devemos orar e pedir de Deus que Deus afaste aquele mal de nós. Pedir de Deus que Deus afaste todos os males da nossa vida, que nós somos sujeitos a passar enquanto nós estamos aqui, amém? E aí cada um vai ser, tanto naquele dia diante de Deus, não vai ter, a minha máscara vai cair, se eu sou uma verdadeira ou se eu sou uma falsa. Eu não vou, diante de Deus, se eu sou fingida, não vai ter. Diante de Deus, não vai ter esse negócio de fingir que eu sou isso, que eu sou aquilo. É o meu coração que vai estar ali diante de Deus. Tá entendendo? Por isso que a gente tem que se converter mesmo dos nossos pecados, abandonar o pecado,
abandonar o caminho do mal e se converter a Deus, crendo que Ele sabe tudo que ocorre com a gente, tantas coisas boas como as coisas más. Crendo que Ele sonda a nossa mente. Não, o meu pastor não está comigo 24 horas. O meu pastor não está comigo 24 horas. O meu pastor não... Mas Jesus, Ele está 24 horas com a gente. Ele sabe tudo. Por isso que ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é contrário à equidade, ao pecado. Você mente para o seu marido, você mente para o seu pastor, você conta uma história que não é verdadeira, você, enfim, você pratica alguma coisa que você não é verdadeira. Você não é verdadeira. Você mente. Vai ter a hora que lá no dia do juízo vai cair a máscara. Ninguém pode mentir para Deus. Ninguém pode mentir para Deus. Ele conhece a verdade. Ele é a verdade. Então vai chegar a hora que ele vai separar o joio do trigo. Tu é crente de verdade, tu realmente é verdadeiro, tu me serve, tu me teme, então tu vai herdar o que... Tu não brinca comigo, tu não brinca com a minha palavra, tu se converteu, tu temeu o evangelho quando o evangelho foi pregado através do meu pastor, do meu servo, tu temeu, tu teve temor do inferno, que eu vou lançar os maus no inferno, tu teve temor, tu abandonou o pecado, ou tu desacreditou. Tem muita gente que não acredita que o inferno existe. O inferno não existe. Deus vai lançar. A Bíblia diz que o inferno existe, dá exemplos de que pessoas foram lançadas no inferno, e assim ele vai fazer comigo, ele faz com qualquer um de nós que não nos convertamos, que não nos arrependemos, não levamos a palavra de Deus. Brincamos, levamos uma vida de brincadeira. E naquele dia não vai ter isso. É céu, é uma eternidade com Cristo, de gozo, de glória, ou uma eternidade sem Cristo, de sofrimento. De sofrimento. Um sofrimento que é de dia e de noite, não vai ter fim. É por isso que nós devemos nos converter, e é por isso que o evangelho está sendo pregado. É por isso que o evangelho, quando esse evangelho for pregado em todo o planeta, em todo o mundo, os covardes também não vão entrar no reino de Deus. Os covardes são aquelas pessoas que têm um chamado de Deus, elas têm um chamado, Deus manda elas pregar o evangelho, mas elas têm vergonha, elas morrem de vergonha, elas têm vergonha do que as pessoas vão falar dela, do que as pessoas vão pensar, de ser humilhada, de ser perseguida, de ser chamada de louca, de doida, disso e daquilo. A Bíblia diz que bem-aventurados somos nós, os que anunciam a palavra de Deus. Por quê? Quando a gente é perseguido, quando falam mal da gente, quando interpretam, quem vai julgar os humanos não é a pessoa, não é o homem da terra, o próprio Deus. É ele que vai julgar o homem e a mulher. Não é o homem. Esses homens daqui da terra, eles têm a responsabilidade de julgar. Por exemplo, esse copiloto que derrubou, se matou, quem que vai julgar ele? É Deus. Porque ele se matou, ainda matou 150 pessoas, então não resta. O homem não pode julgar ele. Porque ele se matou, só tem uns traços ali. Quem vai fazer isso aí, esse julgamento é o onipotente, é o onisciente, é o onipresente, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Existem julgamentos na terra, o homem faz um mal para uma mulher, depois ele se mata. Por que ele quer se matar? Porque ele não quer ser preso, ele não quer pagar pelos atos dele. Aí ele pensa que acabou a história dele. É um engano, porque é aí que vai começar o verdadeiro inferno da vida dele. Porque ele cometeu 2 pecados. Ele matou a mulher dele, né? E ainda ele se matou, ainda foi... E ainda ele vai ainda passar pelo julgamento de Deus, e ainda ele vai quer dizer, só Jesus para ter misericórdia.
Não tem. Quem se mata não tem mais. O pecado do suicídio é um pecado que não tem mais salvação. O pecado de Judas Iscariote, ele se enforcou. Por quê? Porque ele traiu Jesus. Então, a pessoa que se mata, ela não tem mais salvação. Não tem, porque ela tirou a vida dela. Só Deus é que pode tirar a vida da gente. Só Deus e mais ninguém. Só Deus. Chegou o dia, chegou a hora, tu tens que partir. Não eu pegar uma corda, colocar no meu pescoço, eu vou fazer. Negativo. Pecado terrível, terrível. Quem faz isso realmente não morre sem Deus, sem salvação. Não tem, porque se matou. Ele foi Deus, ele foi o próprio Deus da vida dele. Então, estarão no livro das obras mortas. E o livro da vida só vai estar o livro das obras dos justos, dos pastores que pregaram o evangelho, ganharam as almas, pregaram o evangelho, não se corromperam, as missionárias que morreram por amor a Cristo, e também as idosas que não aceitaram Jesus quando eram criança e ficaram até ficar velha, não se desviaram e ganharam muitas almas e oraram pela obra de Deus. Essas senhoras idosas pagaram o preço de trabalhar pela obra de Deus. Tudo e fazem a obra de Deus. Oram de joelho. Todas essas obras fazem caridade, fazem, enfim, socorre o atribulado, socorre o aflito, socorre aquelas pessoas que estão passando, a viúva que perdeu o marido, o órfão, enfim, pessoas que socorrem os atribulados da terra, pessoas boas que dão um prato de comida para o mendigo. Sempre a gente está vendo sempre o bem e o mal na terra, a gente vê muita coisa. Ontem eu vi uma coisa muito maravilhosa que eu me emocionei eu até chorei. Eu vi foi no Jornal Nacional, eu vi uma reportagem que pegaram um homem com 3 milhões de reais. Foi aqui no Brasil isso aí. Pegaram esse homem com 3 milhões de reais dentro do carro dele, levaram ele para a delegacia e ele quis subornar os policiais, ele quis subornar até o delegado. Ele quis oferecer 500 mil reais para os policiais, o delegado soltar ele. E foi maravilhoso esse vídeo, porque o delegado gravou o vídeo do suborno, ele oferecendo 500 mil reais para o delegado estava com a câmera do celular dele ligado, gravou, e aí o delegado deu ordem de prisão para ele. Então, realmente, ainda existe pessoas muito honestas, muito éticas nessa terra. Pessoas realmente que não se vendem nem por 500 mil, nem por 1 milhão, nem por 2 milhões. E foi lindo mesmo. Esse delegado, essa polícia está de parabéns. E o dinheiro, esses 3 milhões que foi desviado, né? Foi roubado, voltou para os cofres públicos. E quem ganha com isso, quem é? Somos nós. O trabalhador que trabalha honestamente, né? As pessoas do bem. Quem ganha sempre é o bem. Então, realmente foi uma bênção, eu me emocionei demais. Graças a Deus, que isso sirva de exemplo. Pegar esses homens que estão com 50 milhões, tudo dinheiro desviado, e quer subornar, dar 1 milhão, dar voz de prisão para eles, porque a ética e a honestidade não tem preço. Dormir com a consciência tranquila não tem preço, não pode se pagar. Proteger a sociedade não tem preço. E eles representam a justiça.
Então eu gostei demais desse delegado, gostei demais. Que Deus abençoe ele e a sua família. Exemplo, eu creio que emocionou muita gente que assistiu. O exemplo de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.